toda a igreja em nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Versículo 2 e o 3. Está escrito: no dia do mês do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzim, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Amados, Deus, Ele cria o ser humano com a sua imagem e semelhança, para que o ser humano fosse um ser adorador na terra. Deus criou com esse propósito. A maior criação de Deus foi o ser humano. Se você olhar para o seu lado e olhar para essa pessoa que está perto de você, você vai ver a maior criação de Deus. Você que está em casa ouvindo pela essa live também, você é uma criação adorada por Deus, porque Deus fez com amor, com graça. E por isso o homem teve a oportunidade de escolha, o livre-arbítrio. E por causa disso, o diabo entrou e causou uma grande luta na consciência humana, que daí então o homem veio a cair, a pecar. O homem veio a se desviar do caminho do Senhor. E Deus fez as maiores promessas lá no jardim, aonde o homem do seu próprio suor vai ganhar o seu próprio sustento, a mulher terá dores de parto, a serpente vai rastejar, mas da barriga da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e a promessa cumpriu-se, e Jesus nasceu, cresceu, andou na terra, salvou vida, morreu, ressuscitou, ainda salva, liberta, leva para o céu. É por isso que você está aqui hoje, adorando, glorificando, exaltando, porque só temos uma certeza aqui, só uma. Quem não tem ainda é para ter, mas essa certeza é única de morar no céu. E Deus, Ele procura pessoas para ficar mais próximo dEle. Eu vou correr um pouco aqui, porque temos que correr. Aí Deus chama um homem da terra de Ur dos Caldeus, por nome de Abraão, faz uma promessa tremenda para ele, e a promessa é para ele ser o pai das nações. Daí então a promessa vem, mas o mundo ainda está com o pecado, porque o pecado está no mundo. Daí então Deus, Ele vê o próprio ser humano, na época dos juízes, pedir um rei. Deus tinha dado juízo, mas Ele pede um rei, e não queria que Deus reinasse sobre ele, não queria que Samuel reinasse sobre ele. Ele disse: nós queremos um rei, porque todas as nações têm rei. Daí então Deus, Ele dá um rei a Israel, e um homem que sobressaía sobre todos os homens, na época, no lugar, que era Saul. Saul até começa bem, mas quando entra no coração dele o poder, aí ele se quebra todo. Daí então Saul, ele é rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. A desobediência nos leva para longe do Senhor. Aí só que Deus tinha uma estratégia. Davi, Deus levanta o menino Davi, corajoso, um menino que, além de ser corajoso, ele tinha uma coisa essencial na sua vida, era na alma dele, estava nele. O quê? Adoração. Podia ter que for, muitos até levitas, sacerdotes na época, mas não tinham espírito de adoração. Davi amava adorar a Deus. É por isso que a maioria dos salmos são escritos por ele. Daí então, vem o seu filho Salomão. O reino de Salomão foi um reino exemplar. Parou guerra, mas a riqueza veio. Ele fez vários acordos políticos, casou com várias mulheres e preencheu Israel como um dos países mais ricos. Daí então Salomão morre, seu filho Roboão assume, e aí acaba com tudo, começa a dividir o reino. Aí Jeroboão do outro lado, ele assume também um reinado, reino do norte, reino do sul, reino dividido não sobressai.
Tudo na casa de Deus que se divide não sobressai. A irmã disse uma coisa interessante aqui: se tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei lá. E tem que ter em união. Não é só estar 2 ou 3, tem que estar com concordância, em acordo. Aí Jesus está no lugar. É por isso que nós estamos aqui reunidos em uma só concordância, em um só acordo. O que? Adorar o Senhor Jesus Cristo, glorificar o nome dele. Os reinos começam a se corromper. Daí então levanta o profeta Isaías há 130 anos antes do cativeiro e começa a profetizar sobre o cativeiro. Depois vem o profeta Jeremias profetizando, ninguém acreditando. Daí vem um reino que ele pega todos para o cativo. A Babilônia entra em Israel. E o rei babilônio escolhe os mais bonitos, os nobres, os filhos de príncipe e leva para o seu castelo, para o seu palácio. Até então Daniel, Azarias, Misael e Ananias foram com o rei para o palácio. E no rio Quebar, o rio Quebar ficou um assentamento judaico. O rio Quebar é um canal de irrigação para a Babilônia, aonde muitos judeus que eram mais pobres, pequenos, não tinham poder, não tinham nome no reinado, ficaram num assentamento como escravo. E o que é que eles faziam lá? Um livro judeu por nome da Meshiná explica que eles cavavam a terra para a encanação chegar, a irrigação chegar até a Babilônia, e outros pisavam barro às margens do rio Quebar para fazer tijolos para a Babilônia. E daí então, aonde o texto que nós lemos, estava lá, com 30 anos de idade, Ezequiel, filho do sacerdote Buzi. Ezequiel, ele foi separado aos 3 anos de idade para começar a estudar sobre as 613 leis dada por Deus a Moisés no Sinai, onde Moisés passou 40 dias e 40 noites em jejum, lá no monte, recebendo o que Deus deu a ele. E o sacerdote tinha que passar por isso, e ele passou por toda a sequência sacerdotal, até chegar então ele ter a sua carteirinha como o levita-mor, onde o próprio levita-mor ficava na porta do átrio com os instrumentos a preparar o culto, preparar o ambiente do culto, louvando a Deus. É por isso que é essencial, antes de a gente começar o culto a Deus, a gente preparar o ambiente, preparar os corações, porque tem pessoas que vêm preocupadas, pessoas que vêm cansadas, fadigadas, e um louvor, aonde Deus habita nele, ele começa a mover as águas na nossa vida. Se está difícil as coisas, comece a louvar a Deus. Se está complicado as coisas, comece a louvar a Deus. Ei, louve ao Senhor no meio da prova, no meio da luta. Sabe por quê? Porque vai vir conquista. E também você vai louvar a Deus no meio das conquistas. Aleluia! Depois da preparação de levita, vinha o cargo de sacerdote. Sacerdote era especial para a casa do Senhor. Quando ele era regimentado ao sacerdócio, ele ganhava uma vara de 80 centímetros de altura por nome de espervitadeira. Uma vara de cobre, que ele entrava lá no lugar santo, ele tirava as cinzas do altar, colocava lenha nova, ele ia até o menorá, um candelabro de 7 canaletas, aonde estava aceso o fogo. Uma poderia estar apagada, 2 poderiam estar apagadas, 3, 4, 5, 6, mas as 7 não. Por quê? Porque o fogo do Senhor não pode apagar. O fogo do Senhor não pode apagar. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, eu sei que é difícil, eu sei que está difícil, o mundo está um caos, mas o fogo do Senhor não pode apagar na sua vida. A chama que queima, a chama que está no seu coração, aquela que você aceitou naquele tempo que você derramou lágrimas, aquela que você, quando cantavam na igreja, você não se segurava, não pode apagar, porque o fogo do Senhor não pode apagar na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa, no meio do caos, no meio do problema, Deus está separando espervitadeira
espevitadeiras espirituais aqui. Deus está separando espevitadeiras espirituais, está colocando na sua mão. Você vai desentupir canaleta do inferno que está entupida aí, e o fogo do Senhor tornará a acender. Isso aí era a expectativa de Ezequiel. Imagine comigo aqui no rio Quebar, amassando barro aqui, ó, ou cavando a levada. E o coração dele: não era para eu estar aqui, era para eu estar botando a lenha no altar, era para eu estar fazendo, eu com a minha espivitadeira lá limpando. Eu estudei para ser sacerdote, não é para eu estar nesse lugar, não é para eu estar aqui. Aí de repente, e uma coisa interessante que eu acho, é nos piores momentos da nossa vida, é nos piores momentos da nossa vida, meu irmão e minha irmã, que Deus vem e pega a mão dele e coloca sobre nós. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele, nas margens do rio Quebar. E Deus começa a mudar o curso do ministério de Ezequiel. Era para ser sacerdote, não vai ser mais, vai ser profeta. Tem momentos da nossa vida que nós achamos que vamos ser aquilo, nós almejamos ser, e Deus muda toda a história. Mas sabe por que Deus muda toda a história? Porque o plano de Deus na minha e na sua vida é perfeito. Mesmo no rio Quebar, meu irmão, eu não sei o rio Quebar da sua vida, eu não sei o barro que você está amassando, eu não sei a valeta que você está cavando, mas deixa eu dizer uma coisa: confia nele, confia no Senhor, Ele vai mudar a história. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te zelou, te guardou, porque Ele te ama tanto. No rio Quebar, Deus começa a revelar ao profeta Ezequiel o seu verdadeiro chamado. Deus começa a revelar ao profeta Ezequiel para que ele nasceu. E Deus começa a revelar para ele coisas tremendas. Mostra para ele a revelação dos montes, a queda dos montes. E depois mostra para ele lá no capítulo 8, onde ele abre um buraco na parede. Ele olha a corrupção dentro do templo. Os homens dentro do templo se corrompiam. Deus vai lá no capítulo 9 e o 10 e mostra para ele o homem que vinha com um tinteiro de linho fino, ia marcar a testa daquele que suspiram por Deus. E vinham mais 4 homens com armas destruidoras, aonde ia matar homem, mulher, menino, criança e velho, aqueles que se desviaram. Deus começa a mostrar para ele as melhores revelações. E aqui nós mais escutamos e mais vemos pregadores pregar no capítulo 37. E eu vou encerrar aqui. Aonde Deus manda ele para um vale. Vale, você sabe o que é um vale? Vale é um lugar baixo, por planícies e montes. Sabemos isso. E ele vai para um vale, e quando Deus pega, interessante que, se eu estiver enganado me corrijam, mas Deus pega ele pelo cabelo. Não é isso? Pega pelo cabelo e leva para o vale. E quando ele chega no vale, o que vê, profeta? É um vale cheio de ossos sequíssimos. Sequíssimos, não era seco, era sequíssimos. Se pegasse no osso, esfarelava. Aí Deus diz a ele um negócio interessante: filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Mas era sequíssimo, no raciocínio lógico. Até então, os judeus confiavam na medula óssea. Ainda que a medula óssea estivesse ativa, o judeu ainda confiava na ressurreição. Isso é uma crença judaica. Mas os ossos estavam sequíssimos. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Esse negócio aqui não é com a ciência. Esse negócio aqui não é com a minha tese. Esse negócio aqui é com Deus. Senhor Jeová, tu sabes.
E Ele sabe da tua vida hoje. Ele sabe do teu momento, da tua situação. Ele sabe o que tu está passando. Ele sabe de tudo. Não se preocupa, Deus sabe. Aí o profeta diz: Deus, só o Senhor que sabe. Então, filho do homem, profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esse vale seco agora. E quando ele profetizou, veio um vento impetuoso e começou a passar no meio do vale. E daí então os ossos começaram a se unir um com o outro. Não tinha carne, não tinha nervo, mas Deus disse: profetiza agora carne. E profetizou carne, e a carne começou a crescer de novo. Você não está entendendo ainda aqui o mistério. Olha, no meio do vale, Deus está mandando você profetizar. No meio daquele lugar lá, naquela luta, naquela prova, na tua casa, a situação está difícil, as coisas estão difíceis. Bota a mão para cima lá e profetiza. Profetiza, profetiza. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Deus vai agir, Deus vai fazer. Profetiza. No meio do vale. Aí Deus diz assim: agora profetiza o meu espírito. E o Espírito de Deus é vida. Eu vou encerrar aqui. Em nome de Jesus, profetiza o Espírito Santo de Deus na tua vida agora, na tua casa agora. Vai ter vida. Aquele que aparentava morto vai viver. Aqueles que disseram que está morrendo vai viver. Aqueles que disseram não tem mais jeito, acabou, desiste, eu profetizo o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está entrando agora na tua casa. Aí você onde está assistindo na sua casa agora, você está passando essa luta, profetiza agora. O Espírito do Senhor na sua casa e na sua vida. Fazer o convite, pastor.